Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem, estão. Quero começar por agradecer a gentileza do convite e felicitar a organização deste evento científico pelo tema, pela extraordinária qualidade dos participantes e por vós todos que estão aqui connosco a assistir e nós também a aprender com vocês. Permitam-me também que cumprimente os meus colegas de painel, que eu vi com toda a atenção. Eu queria começar por dizer que este tema me é particularmente desafiante porque tive a oportunidade de fazer um estudo na minha área de pós-doutoramento na Universidade do Minho, tentando compreender e perceber como é que a cyborgização do corpo humano e as novas biotecnologias da saúde têm impacto nos cuidados de enfermagem. É muito difícil ser a última pessoa a falar depois de um dia tão extraordinariamente rico como este. Espero que não tenha repetições. Mas falarei em primeiro lugar da digitalização, porque o tema é cuidados digitais. O que é isto da digitalização? Bem, digitalização tem uma definição muito básica e muito simples. É o processo pelo qual uma imagem ou um sinal analógico é transformado em código digital. Mas nós já estamos muito para além desta definição básica, porque nós vivemos num processo permanente de digitalização do cotidiano. O que é isto, a digitalização do cotidiano? É o processo através do qual todas as dimensões da esfera do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, das nossas relações sociais e também da nossa identidade pessoal e da organização social onde nos situamos, vão sendo progressivamente definidos, reconfigurados e construídos através de sistemas digitais. Portanto, bem-vindos ao futuro. O futuro, de facto, já começou. A digitalização está muito ligada a um outro processo mais complexo, que é o processo da globalização, que todos nós já vimos falar, e que se caracteriza pela exponencial expansão, aceleração e aprofundamento e também complexificação das interconexões digitais. Já não à escala local, mas à escala global, de todos os aspectos da vida contemporânea, desde a saúde das pessoas, aos sistemas financeiros, sistemas jurídicos, ideologia, arte, criatividade. Estamos sempre e em permanência rodeados por sensores neurobiológicos. Estamos sempre conectados. Estamos sempre bombardeados por informação global. Estamos sempre medidos, geolocalizados e digitalizados. Mesmo que digam, vou ficar off-grid e vou desligar o meu telemóvel, tenho pena porque todos nós já temos uma personalidade digital e estamos vivos digitalmente em imensas bases de dados, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, mas se calhar também dos vossos bancos, das companhias aéreas da última vez que tomaram o avião e até da autoestrada, quando pagaram e passaram na Via Verde da última vez que passámos, por exemplo, eu hoje quando vim de Coimbra para aqui. Portanto, vivemos no mundo digital. E esta digitalização não é apenas imaterial. Implica uma reconfiguração de toda a organização espacial e simbólica, de todo o tipo de transações sociais e também com impacto na saúde. E esta digitalização e esta reorganização do espaço onde nos movemos, que deixou de ser um espaço de norte-sul e de localizações geográficas para ser um espaço de fluxos de informação, implica e varia muito entre o simplismo, que é limitador, e a hipercomplexidade. Estamos num tempo em que a digitalização criou um espaço de fluxos e um tempo intemporal. O espaço e o tempo digital é intemporal, porque o passado, o presente e o futuro podem coexistir no mesmo site, na mesma aplicação, no mesmo link mediado. E isto implica que as nossas habituais formas de ler a realidade, de ler a organização social e de ler os cuidados de saúde estão a ser brutalmente transformados e nós estamos no centro desse processo e nem sempre temos a percepção real do que está a acontecer. Nós vivemos hoje no mundo da cultura da realidade virtual, já temos até a realidade aumentada, que é uma forma mais sofisticada de realidade virtual, onde dizem alguns autores que estudaram isto, nomeadamente o Castells, que estudou muito esta questão do impacto das novas tecnologias nas formas de organização social. Ele tem uma frase muito interessante, diz que o make-believe se transformou no believe in the making, ou seja, a realidade digital é a nossa realidade, é mediada e nem sempre corresponde àquilo que nós classicamente consideramos ser a realidade humana.
Nós estamos todos em rede virtual, temos pena, não estamos off-grid. Existem 4,39 bilhões de utilizadores da internet em 2019. E o que é fascinante é ver a evolução dos dados. Por exemplo, relativamente a janeiro de 2018, só neste período, tivemos mais 365 milhões de pessoas, mais 9%, que se ligaram e estão em permanente ligação à internet. Então, e a enfermagem? O que é que tem a ver com isto? Tudo. Porque a radical digitalização do cotidiano e esta nova forma de realidade digital em que estamos todos imersos e mergulhados, mesmo que não tenhamos consciência disto, imaginem que nós somos um peixinho num aquário, mas que não percebe muito bem que está dentro d'água. Traz-nos também o desafio das novas biotecnologias e novas formas de pensar e recriar o que é o humano, o que é ser-se humano. Visto que agora o ser humano, a pessoa humana e os corpos humanos estão em permanente interface com a tecnologia mais agressiva e a tecnologia digital. Eu queria-vos apresentar esta menina. Esta menina é muito querida porque é da minha família. Ela chama-se May. Ela tem síndrome de Down e nasceu com uma doença muito grave, uma malformação cardíaca congénita gravíssima, extremamente grave. E vamos à digitalização dos cuidados, que foi diagnosticada in utero, muito precocemente ao longo do seu desenvolvimento fetal. Quando ela nasceu, ela foi submetida a 3 cirurgias cardíacas e teve a sorte de ser assistida num dos melhores hospitais pediátricos do mundo, que é nos Estados Unidos. E ela viveu o primeiro ano de vida dela completamente imersa num ambiente hipertecnológico, rodeada de sensores, biosensores, e todo o tipo de equipamentos de suporte avançado de vida que lhe permitiram viver. E foi com base nesta experiência muito concreta de como amar e cuidar uma criança numa unidade de cuidados intensivos altamente agressiva em termos hipertecnológicos que eu comecei a pensar e a refletir e a ter vontade de estudar o que é isto de cuidar no ambiente digital. Como cuidar verdadeiramente, enquanto enfermeiros, de um ser humano que, enquanto corpo, em situação de vulnerabilidade extrema, conectado a artefactos tecnológicos digitais altamente sofisticados. Como cuidar de um híbrido digital? Como cuidar de um cyborg, que é disso que estamos a falar. Esta é a May hoje. Ela tirou uma fotografia no primeiro ano a seguir à última cirurgia, é um Heart Warrior, porque todos os anos a família dela festeja o dia da última cirurgia que lhe permitiu sobreviver. E queridos senhores enfermeiros, que olhassem para esta imagem. É uma imagem muito normal, é uma imagem de uma unidade de urgências que todos nós conhecemos. E vejam onde estão os doentes e onde estão os enfermeiros e os profissionais de saúde. Os doentes, se tiverem sorte, porque é sinal que estão bem, estão sozinhos numa maca e ninguém interage com eles. Os senhores enfermeiros e os senhores médicos provavelmente estão à volta de quê? Dos equipamentos tecnológicos, ou estão juntos em conferência, provavelmente à volta de alguma informação tecnológica ou digital que é preciso resolver. Isto é o ambiente atual dos cuidados de saúde, em que toda a mediação humana é feita através da hipertecnologia. Já aqui foi falado na realidade virtual, que se transformou agora em realidade aumentada, uma tecnologia que combina imagens reais com imagens que são colocadas dentro da realidade e que é muitíssimo útil na anatomia, na nova imagiologia e também na simulação da prática clínica. Isto é um documento muito recente, eu não quero repetir o que já foi aqui dito e que fala do impacto, penso que até é do nosso Ministério da Saúde, e que fala da questão da digitalização dos cuidados e em que é que eles podem ser úteis, no apoio à decisão clínica, na avaliação de risco, na interpretação de imagens e dados imagiológicos e, claro, na extração, como agora vimos tão bem documentado pela nossa última conferencista, muito obrigada pelo contributo que trouxe, pela colheita de dados precisos em tempo real que permite intervenções clínicas mais precisas. Gestão de estoques, depois há aquelas coisas mais prosaicas que os enfermeiros também às vezes estão em contacto nos hospitais e formas de atendimento automático de utentes. A tecnologia digital já está a mudar os nossos padrões de diagnóstico de enfermagem.
Falou-se aqui há bocado de alguns modelos classificatórios que estão online e que nós temos que utilizar, e também a questão dos sensores para telemóveis, dispositivos inteligentes e computadores pessoais, aquelas coisas que se calhar os senhores enfermeiros aqui sentados utilizam, que é aquelas braceletezinhas que têm os nossos dados todos biométricos e depois podemos conectar ao nosso app, ao nosso computador e dar toda a nossa informação do que é que estivemos a sentir durante a minha conferência. Por exemplo, se estiveram mais acelerados, se adormeceram, se estiveram agitados ou se estiveram a pensar em coisas agradáveis. Então, em tempo real, é possível avaliar o status funcional do indivíduo e fazer um diagnóstico digital. O que mais interessante disto, estivemos aqui a falar de patologia clínica muito interessante do ponto de vista cardíaco e outro tipo de patologia de doenças crónicas, que se falou aqui, nomeadamente doença pulmonar obstrutiva crónica, se bem percebi. Okay? Mas o que é desafiante e interessante é pensar que isto pode ser utilizado para outras patologias que até agora considerávamos completamente subjetivas e de avaliação empática. Por exemplo, nós podemos, de facto, e já há experiências disso, monitorizar pessoas que têm perturbações de ansiedade, fobias sociais e estados depressivos apenas com uma aplicação no seu telemóvel que permite diagnosticar mudanças, por exemplo, do timbre de voz, que depois são tratadas do ponto de vista do algoritmo, da inteligência artificial, e permitem perceber se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está deprimida, isto associado a outros indicadores como a geolocalização, que permite saber, por exemplo, quanto tempo é que os senhores enfermeiros, ou eu, ou qualquer doente, estiveram sentados durante o dia, se saíram de casa, se foram passear. Então, estas aplicações digitais, normalmente sob a forma de smartphones, já estão a ser utilizadas por enfermeiros em clientes idosos ou pessoas com perturbações como doença de Alzheimer, por exemplo, para ser o seu personal assistant, para nos lembrar em cada momento quais atividades de vida diárias, se fizeram medicação, para trabalhar a adesão à terapêutica e também para promover a interação social para pessoas isoladas. Eu vou passar aqui era apenas referir uma revisão sistemática de literatura que foi feita o ano passado e que fez o levantamento de como as novas inovações tecnológicas e digitais estão a ter impacto nos cuidados de enfermagem. Eu tenho aqui um pequeno quadro, não queria ser muito repetitiva, mas que no fundo é uma síntese do que foi falado hoje. Reparem, estão aqui identificadas algumas linhas e tendências que já existem, das tecnologias que já utilizamos, e depois ao lado está os benefícios e os desafios para a enfermagem. Isto é resultante da tal revisão sistemática de literatura. Primeiro, as ferramentas clínicas menos invasivas e mais precisas na avaliação, diagnóstico e tratamento. Temos o caso da telemetria e do e-health. Isto, quais são os benefícios? Menor risco para os doentes, a redução dos custos nos cuidados globais de saúde, melhoria da possibilidade de fazer diagnósticos antecipados e com maior rigor, e uma experiência menos invasiva, mais confortável para o doente. Desafios para a enfermagem, necessidade de nos adaptarmos continuamente a novos dispositivos tecnológicos que estão sempre a sair todos os dias, estão a ser modificados diariamente. Outra tendência muito interessante, que foi aqui falada de manhã, é o deep printing e os bioprinters, a possibilidade da impressão digital. Nomeadamente haver impressoras que usam uma mistura de células que podem construir estruturas celulares tridimensionais, camada por camada, na forma de tecido humano. O que é que isto quer dizer? Que nós vamos, e já estamos a fazer isso, criar em laboratório órgãos humanos e vamos poder utilizá-los. Desafios para a enfermagem, todos. Os cuidados de saúde ainda estão a começar a explorar esta tecnologia e diz um autor que o impacto para os cuidados de enfermagem nem sequer ainda estão estudados, mas vai haver. A robótica vai ser o grande desafio do século XXI, caso ainda não tenham notado. Vamos utilizar cada vez mais sistemas robóticos e mesmo robôs enfermeiros. Aqui tem havido muita polémica, porque há pessoas que dizem que os enfermeiros nunca poderão ser substituídos por robôs. Temos pena, vão ser, já estão a ser, nomeadamente no Japão. O que é que isto permite? Imensos benefícios. Primeiro, uma experiência menos invasiva e mais confortável para o paciente em certo tipo de manipulações. Aumenta a precisão dos cuidados. Por exemplo, execução de pensos, administração terapêutica, pequenas cirurgias, suturas, técnicas e procedimentos com elevada precisão mecânica, que temos pena, o robô faz melhor que um humano. Mas, então, a parte componente, a empatia, temos pena também. Neste momento estão a ser criadas imensas aplicações robóticas, já com alguma tonalidade empática para trabalhar, por exemplo, com idosos e pessoas isoladas. Mas
o que a literatura diz é que é precisa mais pesquisa sobre a eficácia comparativa entre prestadores de cuidados robóticos e prestadores de cuidados humanos. Dados biométricos, aqui foi falado. Melhor segurança das informações de saúde confidenciais, menos custos em saúde, colheita de dados mais rigorosa. Problemas: os recursos disponíveis e as questões éticas. Uma outra grande ilha de exploração e de evidência tem a ver com o uso de metadados, o uso de grandes bases de dados das informações clínicas dos utentes. E reparem uma coisa, estes dados ficam na nuvem, ainda agora foi dito, e é possível construirmos megabases e termos uma informação detalhada, não apenas daquela pessoa, mas da população inteira, e perceber as tendências e os riscos e fazer investigação científica avançada como nunca foi feita na história da humanidade. Grande problema: questões éticas, controle de dados. E, por último, a inteligência artificial. Eu gosto muito da ideia da inteligência artificial, porque acho que vai-nos fazer útil, vai ser muito bom para nós, daqui a uns tempos, utilizarmos sensores, e já utilizamos a inteligência artificial, porque os senhores estão conectados neste momento aos vossos telemóveis a mandar mensagens e a pesquisar o Dr. Google, que tem a maior base de dados do planeta e permite responder às nossas angústias existenciais mais profundas. Mas fora de brincadeira, a inteligência artificial, neste momento, é um grande avanço na saúde e em enfermagem, porque nós vamos usar algoritmos e soluções digitais standardizadas para fazer o quê? Diagnósticos, realizar juízos críticos, prescrever intervenções e avaliar a sua eficácia em tempo real. Mais uma vez, a inteligência artificial levanta as questões éticas, a autonomia profissional, a redução da necessidade de recursos humanos. Portanto, vai ser preciso menos profissionais de saúde para fazer o mesmo trabalho, porque vamos mudar a forma de nos organizarmos. Classicamente, a pergunta que tem surgido nos últimos 20 ou 30 anos é sempre a mesma e, quanto a mim, é uma falsa pergunta. São duas, aliás. Esta aqui é de uma citação de Malaise, toda a gente conhece, e a outra é da citação de dois autores que têm investigado estas questões do ponto de vista da ética da enfermagem. Primeira pergunta: a tecnologia está a mudar a essência da enfermagem? Segunda pergunta, muito comum: a tecnologia está a colocar uma barreira entre enfermeiros e doentes e interfere negativamente na relação do cuidado, na relação terapêutica? O substrato destas questões é que nós temos ainda uma visão instrumental da tecnologia. E já aqui também foi dito hoje de manhã. Nós consideramos que a tecnologia disponível, nomeadamente a tecnologia digital, é instrumental e nos serve para melhorar o cuidado. E temos também um preconceito que é um bocado desajustado, que é a ideia de que a tecnologia é neutra. Há uma neutralidade axiológica na tecnologia e que há uma certa previsibilidade nos aparatos tecnológicos e nos artefactos tecnológicos que utilizamos. Em boa verdade, a tecnologia nunca é neutra. Tem um substrato ideológico e uma forma subterrânea de organização social. Toda a tecnologia, para além do aparato imediato e da sua funcionalidade técnica, tem um código técnico invisível que faz a reorganização das estruturas de poder entre o doente, quem cuida, entre os vários grupos profissionais e as questões económicas que estão por trás disto tudo. Pronto, não vou aprofundar muito, mas vou só dar um exemplo muito simples. Na primeira Revolução Industrial, foi no século XIX, começaram a ser construídas as grandes fábricas, com muitos operários que iam para lá trabalhar. E quando nós olhamos imagens e desenhos de algumas dessas fábricas, observamos com algum espanto que a maior parte das máquinas, das primeiras grandes máquinas industriais, estavam feitas à medida de crianças. As máquinas eram fabricadas para que crianças de 4, 5, 6, 7, 8 anos pudessem trabalhar. E nós agora, não nos passa pela cabeça que haja máquinas industriais numa grande empresa fabricadas à medida de crianças, porque já consideramos que não é normal, entre aspas, socialmente falando, haver trabalho infantil. Ou seja, nenhuma tecnologia é neutra, completamente, do ponto de vista. O que faz a tecnologia ter sentido é como é aplicada e a sua funcionalidade. Então, a enfermagem trabalha muitas questões da tecnologia do cuidar.
E o que os enfermeiros fazem é não apenas contactar com a tecnologia digital como se fosse um mero utensílio de trabalho, mas, em boa verdade, os senhores enfermeiros, sobretudo quem trabalha em ambientes de hipertecnologia, reconfigura os artefactos tecnológicos. Muda-os na sua praxis clínica. Os enfermeiros têm um modo específico de alterar e produzir funcionalidades dos objetos tecnológicos disponíveis. Senhora enfermeira, tem 5 minutos para terminar. Peço imensa desculpa, mas já estamos em cima da hora. Neste contexto que os enfermeiros lidam todos os dias com uma nova realidade, que são os chamados cyborgs. Os everyday cyborgs, não sei se já aqui foram falados de alguns, o que é um cyborg? É um corpo que tem acoplado uma série de artefactos digitais ou tecnológicos, normalmente que aumenta as suas potencialidades, e isto que parecia ficção científica é a nossa realidade de agora e vai ser a nossa realidade do futuro. Portanto, os enfermeiros, em primeiro lugar, têm que superar a dicotomia estéril da pergunta se a tecnologia não permite ou permite o cuidado, porque essa pergunta já foi ultrapassada, e que têm que adotar, nas suas práticas clínicas, aquilo que alguns autores chamam ontologia cyborg. E estar preparados para um cuidado pós-humano, quando a definição do que é ser-se humano e ser pessoa vai englobar máquinas, corpos híbridos, corpos muito diferentes das aulas de anatomia que aprendemos no primeiro ano de enfermagem. E vai ser esse o nosso mundo. E nós vamos lidar com uma tecnologia encarnada, não no sentido de ser vermelha, como dizem aqui em Lisboa, mas uma tecnologia da carne, uma tecnologia que está nos nossos neurónios, que está nas nossas artérias. E é por isso que eu acho, vou concluir, que a grande resposta está na nossa recuperação de um conhecimento estético em enfermagem. Tivemos aqui agora mesmo um momento em que estivemos todos em conexão, mediados pela tecnologia, sim, porque toda a gente tinha equipamentos para tocar e tínhamos sistemas de voz para ampliar a voz. Mas o que nós tivemos aqui a fazer foi uma performance organizada, com técnicas dirigidas e que trabalhou e que focou e que alterou as vossas emoções e o vosso bem-estar e as vossas componentes e provavelmente algum tipo de neurotransmissores cerebrais. Nós fazemos isso todos os dias, senhores enfermeiros, chama-se relação terapêutica. Relação da pessoa, relação com o outro. Ver o rosto do outro na sua vulnerabilidade exposta à morte. A frase não é minha, é de um senhor chamado Levinas. E estar com o outro até ao fim. Estar com o outro, que não é apenas um artefacto ligado a fios, em situação de limiar de vida que nós temos de cuidar e tratar, mas que é uma pessoa que está e que precisa dos vossos cuidados. Obrigada. Muito obrigada.